A dor que leva à vitória. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal. Tenho certeza que esse devocional irá te ajudar a entender mais sobre a dor que leva à vitória em Cristo. Por isso, sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar o devocional sobre o livro de João, ainda no capítulo 19, o versículo 17 ao 27. Antes de lermos, se você ainda não se inscreveu, inscrevam-se, curtam, comente, peçam suas orações e compartilhe este link para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos que leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes e dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. Estamos diante do momento doloroso em direção à vitória do Filho de Deus a nos redimir e voltar ao Pai com poder e glória. A inscrição Rei dos Judeus em aramaico, latim e grego eram os idiomas principais em todo o mundo da época. Isso é exatamente mais uma verdade divina, pois Jesus é Rei também dos judeus e de todos e tudo. Pois Deus deu autoridade na terra, céus e até debaixo da terra. Nesta época, o hebraico como a língua do país judeu, o grego era o idioma atual e mais conhecida na época, e o latim era considerado a língua oficial dos romanos. E essas eram as principais línguas da terra, e com isso assegurava que todos os espectadores pudessem lê-la e entender os chamados que a dor do Messias levou à vitória de Deus. O Anderson narrou a seguinte frase: já se disse que a pessoa crucificada morre 1000 mortes. Grandes pregos eram pregados, transpassando as mãos e os pés, entre os horrores que a pessoa sofria enquanto ficava suspensa, com os pés apoiados numa pequena tábua não muito longe do chão. Estavam os seguintes: inflamação severa, inchaço dos ferimentos nas regiões das unhas, dor intolerável por causa dos tendões partidos, terrível desconforto por causa da posição esticada do corpo, dor de cabeça latejante e sede abrasadora. E mesmo diante de uma dor insuportável para um ser humano comum, Jesus não desistiu de você e de mim, pois ele é Deus e veio por amor a nós. No monte, pregado na cruz, era um de cada lado e Jesus no meio. Um cumprimento das Escrituras que diz em Isaías 53, o versículo 12, e ele foi contado com transgressores. A cruz de Jesus ao meio e entre 2 bandidos, Werner de Boer narra:
ao centro era um lugar de honra ao rei, e com certeza o pelotão de execução também frisou declarar isso com ironia proposital, expressando dessa forma, apesar de tudo, uma verdade divina. Até suas roupas em meio à crucificação, Jesus cumpre as profecias escritas também em Salmo capítulo 22, versículo 18. Pois suas roupas foram divididas e tiraram na sorte quem ficaria com sua túnica. Esplendoroso tudo isso, não acham? Em meio ao seu martírio, uma dor que levou à vitória e glória dele, em que esta estava sendo renovada e nascendo a igreja do Senhor Jesus. Algo que ninguém poderia imaginar a intenção e estratégia de Deus em reativar seu contato com o ser humano e, ao mesmo tempo, o salvando e retirando o inimigo da frente de todos nós, e dando-nos poder para expulsá-lo. Imagine esse amor de Deus e de Jesus que morreu por nós. Pense nesse tão grandioso amor, nessa tão maravilhosa sabedoria, que diante de tanta dor, a vitória e graça veio a nós. Com isso, amados irmãos e irmãs, se você está passando em alguma dor e tristeza nesse momento, saiba que em Jesus ela vai se transformar em vitória para a glória dele e do Pai. E assim como Jesus, em seu momento de dor, ele ainda pensou ternamente em Maria e João, ele também, em sua glória, neste momento ao lado do Pai, se preocupa também com você e comigo. Amém, irmão e irmã? Como diz Watkins em seu comentário, ele deu uma mãe para seu amigo mais querido. Ele deu um filho muito precioso ao coração enlutado, desolado e partido de sua mãe viúva. O cuidado de Jesus por sua mãe terrena e seu amigo João é uma evidência de sua preocupação com nós, igreja dele. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio de chegar à presença do Pai em Teu nome. Obrigado, Deus, por o Senhor mais uma vez expressar para nós essa tão grande e maravilhosa palavra de João a nosso coração e mente. Eu quero interceder por meus irmãos e minhas irmãs, que eles saibam que em cada dor, se nós estivermos em Cristo, Ele transforma em vitória para a glória de Deus. E quando é para a glória de Deus, se Ele permitir, nós também seremos abençoados. O importante é sabermos que tudo é para a glória de Deus. E seja qual for o problema, dificuldade que estejamos passando nesse momento, nós em Cristo Jesus é a certeza da vitória, ela é certa. Muito obrigado, Deus, por esse momento e essa palavra que o Senhor toca ao nosso coração e mente, que cada amado e cada amada agora possa descansar no Senhor e eles saibam que o Senhor dará vitória para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e tenham todos um excelente dia.